Aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Olá, estamos aqui de volta com Conversa com o Zé Márcio. Hoje nós vamos falar com o economista Fernando Veloso, da Fundação do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas. Olá, Fernando, tudo bem? Oi, Zé Márcio, tudo bem? Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essas coisas que você tem trabalhado aí, essa questão das reformas, do efeito sobre produtividade, como é que você está vendo isso, né? Quer dizer, o Brasil, na verdade, fez uma quantidade enorme de reformas nos últimos 6 ou 7 anos. Como é que você está vendo essa relação entre, primeiro, a qualidade das reformas, como é que você vê as reformas, e, em segundo lugar, qual o efeito dessas reformas sobre a produtividade? Assim, eu acho que o Robert Sol tem uma frase famosa no final dos anos 80 que ele falava que computadores estavam em todo lugar, menos nas estatísticas de produtividade. Eu acho que se passa mais ou menos algo parecido em relação às reformas, né? Assim, eu acho que elas foram, sem dúvida, muito importantes, muito abrangentes, né? Reforma trabalhista, e aí inclui a terceirização para atividades fim, toda a mudança da CLT, muita coisa no mercado de crédito, né? Criação da TLP, reformulação do cadastro positivo, depois Open Banking, que agora é Open Finance, duplicata eletrônica, né? Pagamentos também, o PIX, muita coisa, infraestrutura também, né? Saneamento, importantíssima reforma, temos coisas também, reformas aprovadas em ferrovias, autorização de ferrovias, navegação de cabotagem. Isso para não falar de previdência, teto de gasto, que agora acabou, mas foi muito importante, né, e autonomia do Banco Central. Então, assim, não tem muita dúvida de que foram reformas muito importantes, muito abrangentes, né. E por que eu acho? Agora não apareceu nos dados. Assim, a gente tem lá o Observatório da Produtividade Regis Bonelli no IBRE, em homenagem ao nosso saudoso amigo, e os dados já mostravam que antes da pandemia, mesmo em 2019, a produtividade estava em queda, apesar das reformas, e a pandemia foi algo muito inusitado, que isso aconteceu no Brasil e no mundo inteiro, mas a produtividade explodiu em 2020, não por razões de tecnologia, né, mas porque foi um shutdown dos setores e trabalhadores menos produtivos, né. Quem sofreu mais em 2020 foram setores de serviços presenciais, trabalhadores de menor escolaridade, informais. Então a composição mudou completamente, e a produtividade deu um salto em 2020, 2021 e 2022 caiu, e agora o nosso último dado agora do primeiro trimestre subiu, foi o primeiro resultado positivo em bastante tempo, mas muito influenciado pelo agro, né? Então tem esse mistério que em áreas de tecnologia chamam de productivity puzzle, né? Por que mudanças tecnológicas não aparecem sob a forma de aumento da produtividade? E aí eu acho que tem várias razões, a gente pode discutir aqui, Zé, mas assim, eu colocaria duas fundamentais para não ter aparecido, mas acho que vão aparecer. Uma estabilidade macroeconômica, né? Eu acho que o teto foi muito importante, mas durante a pandemia os gastos aumentaram extraordinariamente em 2020, e de lá para cá foi uma dificuldade enorme de estabelecer um novo mecanismo, inúmeros furos no teto, agora tem esse novo arcabouço cheio de problemas, mas que pode pelo menos dar alguma previsibilidade. E a outra, eu acho que é assim, a questão de insegurança jurídica, né? Assim, a gente fala muito em custo Brasil, né? Muito difícil fazer negócio, é caro, mas eu acho que algo de primeira ordem é a insegurança jurídica. O Brasil tem muita mudança de lei e de regras, né? O novo governo começou já revendo o marco do saneamento via decreto, entrou no Supremo questionando a privatização da Eletrobras, questionou a lei das estatais também no Supremo, tudo isso que gera enorme incerteza. Então, eu acho que a gente tendo um mínimo de estabilidade macro e alguma redução da insegurança jurídica, eu acho que essas reformas vão frutificar e vão acabar aparecendo nos dados de produtividade. Agora, Fernando, quer dizer, de 2017 para cá, quer dizer, principalmente de 2019, mas de 2017 para cá, você teve um aumento de investimentos bastante importante, né? A taxa de investimento saiu de 14,3% do PIB para 19,6% do PIB. Ainda está muito baixa, mas não importa. De qualquer forma, que o ponto importante é que o investimento aumentou substancialmente. Você acha que isso tem a ver com as reformas ou você acha que não tem nada a ver com as reformas?
Eu acho que pode ter, eu acho que parece ser muito concentrado também em alguns setores, né? Tem setores, por exemplo, né, petróleo, óleo e gás, assim, eu acho que tem uma concentração forte, assim, eu não vejo ainda um aumento generalizado, e a gente já tem 2 trimestres consecutivos de queda, né? O último do ano passado e o primeiro que era do investimento. Mas eu acho que vem, eu acho que essas reformas podem aparecer sob a forma de investimento mais alto. Agora, o que me chama a atenção é a queda da produtividade total dos fatores, né? A chamada PTF. Recentemente, agora em junho, a gente divulgou um indicador de capital humano, que assim, eu acho muito importante em si mesmo, que ele mede, né, quanto que a escolaridade e a experiência contribuem para a melhoria da qualidade da mão de obra. A maioria dos analistas não usa esse capital humano, então os ganhos de capital humano aparecem na PTF. Tá? Então, uma vez que você controla pelo capital humano, o quadro da PTF é pior ainda do que se imaginava. Assim. A última década foi um verdadeiro colapso. Anos 2000 ainda teve um aumento razoável, a década passada um colapso e continuou caindo na pandemia. Então, assim, apesar do aumento do investimento, eu acho que ele ainda precisa ser mais generalizado e a PTF tem que aumentar. Certo, mas escuta, até que ponto essa queda na PPF não tem a ver com os dados do passado? Será que os dados do passado não estão afetando de alguma forma a evolução da PTF no futuro? Quer dizer, porque como você tem uma regressão, você está trazendo uma série de informações lá de trás, né? A PTF, na verdade, é um resíduo. Então, como é que você vê isso? Tá, não, assim, a forma como a gente calcula o PTF, você tem razão que é o resíduo, né? Por isso que o capital é importante, o capital humano, né? Porque se você controla pelo capital humano, sobra menos para PTF, né? Isso. Mas a gente faz um exercício de contabilidade, na verdade a gente não usa nem regressão, é contabilidade mesmo, simplesmente calcula fatores, capital físico, humano, horas trabalhadas, produto e o que sobrar a gente chama de PTF. Foi isso que a gente fez já no primeiro trimestre, e o primeiro trimestre aumentou, né? Juntamente com produtividade do trabalho, mas eu acho que ainda é muito efeito do agro, a gente tem que aguardar. Mas tem um ponto, assim, não é só o Brasil, assim, a gente olha os dados americanos, é algo muito surpreendente, o PTF está caindo nos Estados Unidos, a tecnologia está melhorando, o PTF está caindo, né? Aí, voltando à história do solo, né? Por que demora tanto, né? Por que uma melhora tecnológica ou reformas elas não aparecem de imediato? Porque as empresas precisam se reorganizar, né? Principalmente quando são reformas abrangentes, né? Surgem novas oportunidades de negócio, as empresas têm que alterar completamente sua estrutura, né? Assim, tem dados famosos, por exemplo, a criação da eletricidade levou 20 anos para aparecer nos dados, né? Essa mudança dos computadores que o Solo se referiu só apareceu a meados dos anos 90 nos dados e durou 10 anos. Então, isso aí realmente demora. Então, e no Brasil demora mais, porque tem muita incerteza fiscal e muita mudança legislativa, jurídica. Então, assim, a gente precisa um pouquinho mais de estabilidade, aí eu tenho confiança que isso vai aparecer nos dados. Agora, você mencionou aí algumas mudanças da legislação no novo governo, a questão do marco do saneamento, a entrada no STF para anular a privatização da Eletrobras. Quer dizer, você acha que isso vai afetar negativamente, o que certamente gera incerteza jurídica, né? Você acha que isso vai afetar negativamente a produtividade e a taxa de investimento, ou você acha que isso não vai ser tão importante? Eu diria assim, no começo do ano eu estava bem mais pessimista. Assim, eu acho realmente que teria um efeito bem ruim começar a rever. E falou-se também de reforma trabalhista, né? Rever reforma trabalhista, até previdência no início chegaram a cogitar, assim, muita. Agora eu acho que deu, assim, eu acho que o Congresso reagiu, né? O Congresso deixou claro que, né? A Câmara já aprovou, né? Lá o projeto legislativo, né? Para não permitir a mudança do marco de saneamento. Eu acho que o governo agora ele encontrou uma resistência forte no Congresso. Eu acho que essa foi uma novidade importante, né? Porque nas últimas décadas, não é que o Brasil não fez reforma, né? Você participou ativamente disso, teve o governo Temer, Bolsonaro continuou, lá atrás Fernando Henrique, até início do governo Lula teve reforma. O problema é que é um processo muito errático, né? Vinha um governo, e depois o governo seguinte, né, Lula 2, Dilma, revertiam as reformas, e agora parecia que ia caminhar na mesma direção, parecia que todas essas reformas seriam revertidas, e eu acho que não, eu acho que agora estou um pouco mais otimista que o Congresso deixou claro que algumas reformas não vão mudar, o governo está de alguma forma se adaptando, agora a reforma tributária é uma aprovação importante, então eu estou um pouco mais otimista de que talvez a gente consiga encontrar um equilíbrio, né, reduzir essa insegurança jurídica, e mesmo a fiscal com todos os problemas no novo arcabouço, e aí criar um horizonte para que os empresários possam investir e aproveitar as oportunidades que as reformas criaram.
Essa questão do Congresso, eu acho que é super importante. Eu tenho falado isso aqui, quer dizer, com a minha turma aqui, tenho conversado em outras conversas aqui com o Zé Márcio. Eu acho que tem 3 coisas que aconteceram aí de 2016 para cá que eu acho que que mudaram a atuação do Congresso nessa questão aí, né? Quer dizer, a primeira coisa importante foi tornar as emendas parlamentares impositivas. Eu acho que isso mudou a estrutura de poder. O legislativo passou a ter muito mais poder do que tinha antes, quando as emendas parlamentares eram puramente autorizativas. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto, que eu acho que é super importante, é o fato de que você tem uma polarização, são as redes sociais, na verdade, né? Quer dizer, as redes sociais deixam muito claro qual é a posição de cada político. Né? Quer dizer, isso significa o seguinte: quando um político trai o voto do eleitor que o elegeu, o eleitor sabe imediatamente que o político o traiu, tá certo? Antes não existia isso, então isso tem um ponto importante. E o terceiro ponto importante é a polarização, né? Como tem muita polarização, o político que traiu o seu voto perde o voto, e então o custo de trair ficou muito maior. Então, agora, o Congresso, na minha avaliação, acho que essas são, quer dizer, algumas das razões pelas quais o Congresso está resistindo muito mais às tentativas de volta atrás do Poder Executivo do que no passado, tá certo? Mas isso são conversas aqui que a gente tem tido. Não. Eu acho interessante, eu adicionaria mais uns, e essa para mim talvez seja até, me deixa mais otimista. Eu acho que e eu vejo por mim mesmo, né, essa questão do tema da produtividade, né, eu acho que a preocupação com a produtividade aumentou muito. Eu acho que o Congresso, obviamente, com todos os problemas, responde à agenda reformista, que com todas as interrupções e sobressaltos já vem ali desde, mesmo com Joaquim Levy começou, depois Temer e Bolsonaro continuou, eu acho que, e agora continua, então acho que ela veio para ficar, né? Antes parecia mais uma exceção, como eu falei, né? Tinha um governo, alguns tecnocratas, gente muito qualificada, fazia as reformas e aí depois os políticos revertiam. Eu acho que agora tem algo mais sólido, me parece mais continuidade e, assim, marco de garantias, por exemplo, de crédito, né? Passou no Senado essa semana. Tem uma agenda autônoma que está andando, então isso me leva a ficar um pouquinho mais otimista em relação ao futuro. Eu acho que realmente vale a pena, que eu acho que a gente pode ficar um pouco mais otimista mesmo. Eu acho que essa questão das reformas tem sido super importante e a reação do Congresso tem sido muito boa. Essa questão, por exemplo, do marco do saneamento é uma grande novidade, né? O Congresso quer dizer, resistir a uma tentativa do governo, do executivo, de mudar alguma coisa, é uma grande novidade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Não, e a autonomia do Banco Central, né? Só para fechar, a autonomia do Banco Central, né? O Lula passou o semestre inteiro atacando o Banco Central, a pessoa do Roberto Campos Neto, né? E o Congresso deixou muito claro que não vai mudar, né? Eu achei isso aí um grande avanço também. Não só o Congresso deixou claro que não vai mudar, como o Conselho Monetário Nacional acabou dando razão para o presidente do Banco Central. Manteve a meta em 2026 em 3%, tá certo? E não mudou de forma importante o regime de metas. Eu acho que realmente foi uma vitória muito importante da autonomia do Banco Central. E isso a gente deve ao Congresso, sem a menor dúvida. Eu até cheguei, na minha coluna no Estadão, eu cheguei a escrever um artigo, exatamente, o título era Parabéns, parabéns ao Congresso, uma coisa assim, tá certo? Então, acho que eu concordo inteiramente com você. Agora, Fernando, tivemos reforma tributária ontem. Como é que você vê essa reforma, apesar de todas as exceções, etc.? Como é que você está vendo essa questão da reforma tributária? E agora vai para o Senado? O que você acha que vai acontecer no Senado? Eu acho muito importante, Zé Márcio, assim, por várias razões. Assim, primeiro, em si mesma, né, eu acho que tem inúmeras ineficiências. Né, assim, esse nosso sistema tributário induz as empresas muitas vezes, a verticalizarem, né, a não comprarem no mercado produtos, porque fica mais caro do que produzir internamente. Localização das empresas extremamente ineficiente em função, né, desses incentivos fiscais. Eu acho que pode reduzir muito a ineficiência jurídica. Então, assim, eu acho uma reforma realmente de grande magnitude. Assim, eu não diria que é a única, assim, como eu falei, inúmeras outras já vieram, e nós temos um ambiente de negócio tão disfuncional que eu acho que tem que mexer tudo ao mesmo tempo.
e essas reformas são complementares. Assim, eu não acho que assim, uma isoladamente vai resolver, mas eu acho muito importante. Alguns efeitos podem ser antecipados, eu acho que muda o jogo, né? Os empresários começam a pensar para o futuro. E eu gostei do processo, o fato de que acabou tendo uma votação maciça, proposta por um governo de esquerda, mas que, né, o governador de São Paulo, por exemplo, Tarcísio, aderiu fortemente na reta final, então tem gente de direita também, muita gente de centro, então eu acho que assim, é uma união de forças em torno de um projeto para o país e não rompendo um pouco essa polarização que você mencionou, que eu acho que foi nociva em muitos aspectos. Então, eu vejo como muito positivo, eu acho que vai ter mais resistência no Senado, mas eu espero que possa passar. Assim, são muitas décadas. A reforma da Previdência foi muito importante também, levou décadas, né? Então, se conseguimos mais uma reforma dessa magnitude, eu acho que abre um caminho grande de entendimento no futuro. Quer dizer, uma preocupação que eu tenho é com a alíquota padrão, né? Quer dizer, parece que a alíquota padrão vai ser alguma coisa entre 25% e 30%, que é muito elevada. A maior alíquota que a gente tem aí é da Hungria, com 27,5%. Quer dizer, ou seja, a alíquota nossa vai estar no limite superior aí, das alíquotas padrão do mundo. O México, por exemplo, tem uma alíquota padrão de 16%. A minha pergunta, que eu tenho me feito aqui, eu concordo com você, que eu acho que tem aí um lado de aumento de eficiência, de ganho de produtividade, algumas coisas importantes, mas a minha preocupação um pouco é quer dizer, o fato de que, dado o nível de gasto público no Brasil, se acaba tendo uma carga tributária excessivamente elevada, que acaba gerando uma queda de competitividade de produtividade da economia brasileira. Então, acho que isso me preocupa particularmente. Com essa questão das exceções, quer dizer, da grande quantidade de exceções à alíquota padrão, a alíquota padrão pode ser muito elevada, né? Quer dizer, eu acho que isso é uma preocupação que vamos ver o que vai acontecer. Aliás, quer dizer, eu acho ruim a gente não ter uma noção de qual vai ser essa alíquota de verdade, quer dizer, não ter sido anunciado quanto que deve ser a alíquota, me preocupa particularmente. Tá certo? De resto, eu concordo com você. Dois comentários. Assim, eu acho que o Bernardo P. já falou em torno de 25, né, e garantiu que não chega a 30, né, vamos ver se espero que isso aí seja cumprido, mas ela reflete realmente, como você falou, o grande gasto, né, então, assim, acho que aí não é um problema da reforma tributária em si, né, a alíquota elevada, é o fato de que a gente gasta muito e precisa de impostos, e aí é o lado ruim desse arcabouço, né, que está para ser aprovado agora novamente na Câmara, né, muito dependente de receita, né, então, mais uma vez, a gente está partindo para uma solução que é aumentar a receita e tudo. Assim, eu ainda acho que é melhor que a alternativa de não ter nada, né? Assim, eu participei no final do ano passado de uma proposta lá do Tasso Gereissati, que era simplesmente aumentar o teto de gastos para fazer face à demanda do programa social, né? Bolsa Família aumentaria e continuaria com o teto de gastos, eu acho que seria muito melhor. Dado que isso não passou, na verdade já passou uma PEC da transição, né, que subiu o gasto em 2 pontos do PIB, e aí vem um arcabouço que em cima desse gasto elevado já quer aumentar ainda mais, certamente não dá para ficar muito empolgado. Mas é isso, aí o resultado é receita, e aí a alíquota vai ter que ser alta por causa disso, né? Mas eu acho que é agenda de gastos, e agora só reduzir essa disfuncionalidade, né, de regimes especiais, isenções, por mais que permaneçam vários, acho que o Simples continua, acho que a gente vai ter que repensar o Simples e Zona Franca, mas assim, acho que já foi um avanço importante. Concordo, acho que é um avanço, me preocupa de qualquer forma, acho que tem aí algumas coisas que ficaram, que é realmente muito disfuncional, mas, quer dizer, o fato de a simplificação é fundamental, né? Acho que talvez o maior ganho dessa reforma vai ser a simplificação e sair da origem para o destino. Acho que essas duas coisas meio que justificam a reforma, tá certo? Você mencionou aí a questão do Bolsa Família, como é que você está vendo o novo Bolsa Família? Quer dizer, você tem trabalhado nisso já há algum tempo, você teve a proposta lá para o senador Tasso Gereissati, que acabou não caminhando, mas como é que você está vendo o atual programa? Como é que você vê o processo aí? Assim, o Bolsa Família foi muito bem sucedido, né? Eu acho que a gente olhava não só do seu ponto de vista, né, de redução da pobreza, mas dimensões de saúde, um pouco de educação também, e era um gasto muito baixo, né? Então, um programa extremamente efetivo em termos de custo-benefício, né? O que me preocupa com o novo Bolsa Família é o fato de ter aumentado, assim, extraordinariamente o montante de recursos em muito pouco tempo, assim, sem nenhuma avaliação de que realmente a gente precisa desses recursos todos, né? A minha proposta lá com
com o Vinícius e o Botelho e o Marcos Mendes, alguns anos atrás, 2020, o senador Tasso adotou e não passou no Congresso, era um aumento muito menor, e era muito na direção também de reduzir distorções, né? Aumentar o incentivo ao trabalho, aumentar o incentivo à educação. A gente propunha também uma poupança para alunos concluírem o ensino médio. Então, tinha uma combinação de aumento de gasto com introdução de incentivos. A versão atual eu vejo muito mais aumento de gasto e me preocupa porque o Bolsa Família anterior não tinha nenhuma evidência assim, concreta de que ele tinha reduzido o incentivo ao trabalho de uma forma significativa, né? A taxa de participação, por exemplo, não foi assim dramaticamente afetada. O novo pode ser diferente, né? A gente tem visto a taxa de participação cair no Brasil desde o segundo semestre do ano passado, e o timing coincide exatamente com o aumento da época do Auxílio Brasil. Não dá para afirmar categoricamente que foi um novo programa, mas me preocupa a possibilidade desse aumento grande ter introduzido algum desincentivo ao trabalho, né? Então, eu acho que a gente deveria ter avaliado melhor o Bolsa Família, fazer um aumento mais gradual e se preocupar mais com incentivos. Essa é a minha preocupação. Eu concordo com você. Realmente, essa questão da queda na taxa de participação é muito preocupante, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto que realmente... o salário de reserva dos trabalhadores aumentou, o que é absolutamente natural, tá certo? Dado o nível de transferência aí, do Bolsa Família. Agora, Fernando, qual é a sua expectativa sobre as próximas reformas? O que você acha que está no pipeline, que vale a pena a gente estar prestando atenção? Olha, pelo próprio governo anunciou, vem mais reforma na área de imposto de renda, né? O governo chegou a enviar para o Congresso ano passado uma mudança na forma de tributação, né, das empresas, tributação sobre dividendos, reduzindo a tributação nas empresas, né? E esbarrou em vários problemas. Um deles é que a gente já tem esses regimes especiais, por exemplo, do Simples, né? E basicamente o Congresso retirou qualquer tributação de dividendos do Simples, o que eu particularmente acho muito ruim, porque incentiva a pejotização. Aparentemente vem isso aí. Eu acho que poderia ser importante reduzir a carga tributária sobre empresas, é extremamente alta, aí tem que avaliar se vale a pena tributar dividendos ou não, mas eu acho que um ataque a esses regimes especiais, ataque no bom sentido, né, de avaliar Simples, lucro presumido, todos esses regimes têm redução de impostos sem ganhos perceptíveis em termos de produtividade. Assim, eu conheço várias avaliações de Simples e todas elas mostram que o Simples não gerou uma formalização muito alta em relação à perda de receitas que ele implica, né? Então, acho que uma revisão dessa agenda toda de redução de isenção tributária, regimes especiais, aparentemente o governo tem interesse, porque ele precisa de receita, e eu acho que pode ser importante, não só em termos fiscais, mas também em termos de redução de distorções, né? Isso aí induz muita pejotização, muita empresa fica pequena para entrar no Simples, distorções dessa natureza, né? Essa eu acho que é mais, tinha a reforma administrativa do governo anterior, né, que não andou antes e talvez não ande agora, mas essa da isenção tributária eu acho que me parece mais evidente no segundo semestre. Agora, Fernando, essa questão da pejotização, né? Quer dizer, eu acho que é sempre uma questão que aparece. Quer dizer, agora, tem uma coisa que eu tenho pensado um pouco sobre isso, mas não tem nenhuma conclusão, mas acho que vale a pena dialogar um pouco. Quer dizer, a gente teve lá a liberalização da terceirização das atividades fins. Na minha avaliação, os poucos dados que eu tenho, tá certo, mostram que isso foi super importante para aumentar a formalização dos trabalhadores por conta própria. Ou seja, quer dizer, o número de trabalhadores por conta própria com CNPJ aumentou muito depois da liberalização da terceirização para atividades fins. De que forma? A minha pergunta é o seguinte, na verdade, qual a grande diferença entre a pejotização e essa questão da formalização do trabalhador de atividade fim com o CNPJ? Você acha que, do ponto de vista de ganho de produtividade, faz muita diferença? Porque a minha avaliação é que essa formalização do trabalhador por conta própria gerou um ganho de produtividade importante para este trabalhador e para as empresas que estão fazendo isso em relação à contratação pela CLT. Tem algumas evidências não muito fortes, quer dizer, mas como é que você vê essa relação entre essa questão da pejotização e da formalização do trabalhador por conta própria?
Tá. Eu tenho pensado bastante nisso, assim, não tenho a resposta, mas vou especular um pouquinho aqui, né? Inclusive escrevi sobre isso. Eu acho que, assim, sem dúvida nenhuma, assim, isso chama muita atenção, né? Houve muita formalização no mercado de trabalho durante a pandemia, principalmente ano passado, e não só trabalhador com carteira, mas principalmente esse conta própria com CNPJ, né? E esse cresceu mesmo no auge da pandemia, 2020, 21, 22, um crescimento explosivo, e já vinha antes, como você falou. Então, o timing, de fato, parece realmente coincidir ali com os efeitos da terceirização. A minha dúvida é por que eu acho que se for pejotização talvez não seja tão bom. O que eu estou chamando de pejotização seria uma migração do trabalhador, deixa de ser trabalhador com carteira, passa a ser conta própria com CNPJ, simplesmente para pagar menos impostos. Tá? Aderir ao MEI, que eu acho que eu já tenho discutido bastante o MEI, eu acho que tem pontos positivos, mas eu acho que tem um componente de redução de impostos, redução de contribuição previdenciária que me parece insustentável. Mas, se for isso, não me parece muito bom, porque simplesmente ele está mudando, né, virou empreendedor não porque ele tem vocação, mas porque ele quer pagar menos impostos. Se for um fenômeno de terceirização, onde efetivamente a empresa deixa de produzir internamente, né, e passa a comprar no mercado, algo que ela não é tão eficiente, isso seria muito bom. Eu não sou capaz de dizer ainda qual dos dois fenômenos é mais importante, entendeu? Assim, eu vejo claramente o aumento, mas não sei exatamente a razão e não conheço nenhum estudo. Assim, eu acho que reforma trabalhista tem um estudo muito bom do pessoal da USP, Renata Narita e coautores, que mostra o efeito da redução dos processos na Justiça do Trabalho, isso aí reduziu a insegurança jurídica e aumentou o emprego CLT. Então, tem alguma evidência CLT. Esse do conta própria, não sei, acho que é um fenômeno novo, não tenho uma resposta, mas se for pejotização me preocupa um pouco, por isso que eu acho que seria ruim para os incentivos, por isso que eu acho que é bom pensar nesses regimes especiais. Dois comentários. Realmente teve uma queda nas demandas na Justiça do Trabalho impressionante. Né? Assim que teve a aprovação da reforma trabalhista, as demandas caíram a menos de 1/3 na Justiça do Trabalho. Eu acho que isso foi um dos resultados realmente, na verdade, isso é uma das razões pelas quais você, na minha avaliação, você está tendo aumento do salário real dos trabalhadores depois da volta da pandemia, sem gerar aumento de custo do trabalho, porque você está tendo uma redução do custo, uma das razões é a diminuição das demandas trabalhistas. Acho que essa é uma questão importante. Agora, essa questão da pejotização, quer dizer, na verdade, a minha especulação é pelo outro lado, só para fazer o contraponto, claro. Tá certo? Mas a minha especulação é um pouco o seguinte, a pejotização, na verdade, é uma estratégia do trabalhador de pressionar pela redução redução da carga tributária. Como a carga tributária é muito alta, tá certo? Os trabalhadores usam essa questão da pejotização como uma forma de tentar reduzir a sua própria carga tributária e, com isso, pressionar o governo a gastar menos. Então, quer dizer, tem esse outro caminho, tá certo? Acho que é um caminho que pode estar acontecendo e a gente não sabe, né? Quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. Não, deixa eu comentar, esse é um ponto importante. Assim, quando eu falo pejotização, eu não acho que seja ilegal, não é ilegal, e não acho que seja irregular. A pessoa está correndo atrás do interesse dela, individual. Agora tem esse lado positivo, aí especulando um pouquinho, né? Eu falei dessa questão que parece que a sociedade está demandando mais reforma, né? A sociedade aparentemente está se preocupando mais com produtividade e talvez tenha um pouco a ver com esse fenômeno que você está falando. Eles estão tendo que enfrentar o ambiente de negócios, né? Esses empreendedores estão surgindo, eles estão sentindo na pele o que é empreender no Brasil, né? Que é muito caro, enorme insegurança, de uma hora para outra sua renda pode ir embora, você não tem proteção, e toda hora aí vem um governo que muda o que o governo anterior fez, né? Então, eu acho que isso pode estar gerando uma demanda maior por estabilidade, reformas, então esse lado indireto. Agora, eu só acho que a solução individual é ruim, do ponto de vista do coletivo, né, Zé Márcio? Esse é o meu ponto. Seria muito melhor se não precisasse fazer isso, né? Tivesse uma boa reforma que reduzisse a carga tributária sobre a folha, é um tema você se preocupa bastante, eu também, é enorme, e induz isso também, né? Tanto para as empresas como os trabalhadores, eles fogem dessa carga tributária sobre a folha salarial e aí cria uma pessoa jurídica para fugir do imposto, o que é racional do seu ponto de vista individual, mas acho que é ruim do seu ponto de vista coletivo. E aí, completando o que eu falei, você falou sobre a agenda, pode vir uma boa agenda de redução de desoneração da folha, né? Eu acho que esse tema pode entrar de novo em pauta e seria muito bom. Desde que bem feito, desonerar ali na faixa do salário mínimo, principalmente, pode ser algo muito bom para gerar mais emprego formal.
Eu acho que essa é uma reforma que é fundamental, quer dizer, está aí para sendo discutida há anos e que não anda, né? Eu acho que essa é uma reforma É, que muda o mercado de trabalho de uma forma muito importante, quer dizer, mas essa questão da pejotização, quer dizer, eu tenho uma visão um pouquinho menos negativa em relação a esse processo. Eu acho que, na verdade, o meu ponto é basicamente o seguinte: a pessoa jurídica, na verdade, o trabalhador pessoa jurídica, ele é um trabalhador independente, quer dizer, como se for, como você disse mesmo. Agora, acontece o seguinte: o trabalhador independente ele tende a ser muito mais produtivo do que o trabalhador CLT, porque a pressão é muito maior, né? Quer dizer, tem muito menos proteção. O trabalhador na CLT tem muito mais proteção do que o conta própria com CNPJ, a pessoa, o PJ, etc. Então, se tem a empresa tem muito maior capacidade de extrair produtividade desse trabalhador do que o trabalhador contratado pela CLT. E eu acho que isso pode fazer alguma diferença. Eu acho que tentar trabalhar para ir por esse lado aí, eu acho que pode fazer uma diferença no futuro. E eu acho que reduzir a carga tributária, isso pode forçar uma reforma de redução de carga tributária sobre a folha de salários, tá certo? Eu acho que é isso que vai acontecer, muito provavelmente isso vai acontecer. Na medida em que você vai aumentando os trabalhadores por conta própria com CNPJ e vai aumentando os trabalhadores pessoa jurídica, tá certo? Você vai diminuindo a arrecadação, diminuindo o aumento da arrecadação via taxação da folha, o que pode forçar o governo a tentar fazer uma reforma aí com redução da carga tributária sobre a folha de pagamentos, que pode ser super importante, tá certo? Essa cunha fiscal aí, como a gente sabe, gera perda de produtividade importante, tá certo? Então, sem acho que esse é dúvida. um ponto importante. Acho que esse é uma questão. O Senado acabou de aprovar uma prorrogação da desoneração da folha, né? Então, novamente, a gente fica com esses penduricalhos, né? Os setores tentam se proteger, cada um tem sua isenção, prorroga, a gente não consegue chegar a uma solução coletiva, né? Então, eu espero que essa solução coletiva venha, né? Acho que tem bons trabalhos, você mesmo, você que participou, eu participei também de tentar desonerar, principalmente o trabalhador de baixo salário. Obviamente tem a questão fiscal, né? A gente vai ter que financiar essa desoneração, mas acho que no mínimo a gente tem que discutir esse tema. Eu acho que no final das contas, Fernando, a gente vai ter que discutir o tamanho do Estado, né? Vamos ter que discutir o total da carga tributária e o volume de gastos que, como você disse, o arcabouço fiscal vai aumentar ainda mais. Então, vamos ter um aumento da carga tributária da ordem de pelo menos 3% do PIB para poder financiar esse aumento de gastos que está aí no arcabouço fiscal, né? Quer dizer, qual é a sua avaliação? Você acha que o arcabouço fiscal vai ser aprovado? Quer dizer, na verdade, aprovado já está, mas a questão do CARF, você acha que vai voltar o voto de qualidade? Você acha, na sua avaliação, você acha que o governo vai ser capaz de gerar uma trajetória da relação dívida-PIB que estabilize num horizonte relevante? Quer dizer, qual é a sua impressão sobre isso? Eu comentei um pouquinho, assim, certamente, assim, eu não teria feito dessa forma, né, e tanto que participei de uma PEC lá, do senador Tasso Gereissati, que tentou encontrar uma solução melhor. A dívida certamente não vai estabilizar, ela vai continuar subindo nos próximos anos. As metas de resultado primário já não eram muito ambiciosas e acho que dificilmente vão ser cumpridas. E, como eu falei, coloca uma pressão enorme para correr atrás de receita, né? O que pode ser bem ruim, né? Porque essa carga tributária no Brasil, ela aumentou muito e aumentou de uma forma muito disfuncional, porque na tentativa de fechar os buracos fiscais, a receita corre atrás, né, de onde puder, e aí vai conseguindo receita de formas bem distorcidas, né? Essa questão do CARF mesmo já foi e voltou, o Congresso mudou em 2020, o governo agora quer mudar de novo, essa briga desesperada por receita costuma ser bem ruim para a produtividade. Mas, assim, então, assim, dado esse quadro, que certamente não é dos melhores, pelo menos eu acho que a gente tem um horizonte até 2026, minimamente. Eu acho que tem alguma previsibilidade, pelo menos mecanismos de pressão sobre o governo para tentar fechar minimamente esse buraco e reduzir o déficit primário, né? E aí depois a gente vai ter que certamente rediscutir
esse arcabouço fiscal. Acho que não dura muito além disso, eu não sei se chega lá, né? Mas, diante das circunstâncias, acho que é o que deu para fazer, e acho que vai passar na Câmara, e espero que passe, sim, as modificações no Senado. Eu acho que as modificações no Senado pioraram consideravelmente o projeto, eu acho que pode passar, sim essas mudanças, né? Concordo, acho que é exatamente isso. Espero que as mudanças do Senado caiam na Câmara. Acho que é importante, que ele torne o arcabouço um pouquinho mais rígido, e eu concordo com você. Acho que não vai conseguir estabilizar a relação dívida-PIB no horizonte aí até 2026. Fernando, muito obrigado pela participação, foi um prazer enorme ter você aqui conosco, uma boa conversa. Essa questão de produtividade tem sido pouco discutido no Brasil, e eu acho que esse seu trabalho é super importante. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Zé Márcio. Um grande prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço. Tchau. De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial.